Toda vez que nós formos arrancar alguma coisa, tem que ser pela raiz, viu? Bom dia para vocês, Josué capítulo 11. Eu quero falar todo o contexto desse capítulo, mas o foco, a temática é essa: arrancar pela raiz aquilo que está nos prejudicando, está nos afastando de uma íntima comunhão com o Senhor e está nos destruindo aos poucos, e muitas vezes nós não percebemos. Nós só vamos levando, a gente vai levando. Chega uma hora que realmente o estrago está feito, a destruição pode chegar e pode ser tarde demais. Que no nome de Jesus, esse vídeo aqui é para nós refletirmos que raízes devem ser arrancadas, retiradas, queimadas e destruídas, no nome de Jesus. E apenas uma raiz deve ficar no seu coração, que é a palavra de Deus. Essa palavra aqui, ela deve ser enraizada em você. E até mesmo a expressão cristão radical, que muitas vezes nós ouvimos, e que expressão assim, não é. O radical se refere à raiz, de estar enraizado. Então, quando o cristão ele é radical, é porque ele está enraizado em si a palavra de Deus. Isso é muito importante, mas muito importante mesmo. Que nós possamos avaliar isso e a partir desse vídeo refletir qual é a área da nossa vida que nós temos deixado como raiz do coração. Ou é a palavra de Deus, ou é as coisas desse mundo. Vamos entender? Vamos lá. O contexto do capítulo 11, mais uma grande guerra, basicamente aqui a finalização das grandes guerras do livro de Josué, porque existem as macroguerras e as microguerras. A partir desse capítulo vai acabar as grandes guerras e agora só pequenas batalhas regionais ali vão acontecer. Porém, isso é muito interessante, porque nesse capítulo nos mostra que existe um rei que agora vai ali das tribos do norte, ele vai reunir todos que estão ali envolvidos e vão querer atacar Israel. Mas agora é uma batalha muito grande, porque olha o que diz o versículo 4. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos, com eles muito povo, em multidões como a areia que está na praia do mar, muitíssimos cavalos e carros. Então, humanamente falando, quando você olha isso, não tem chance de vitória, não tem como. Olha a quantidade de pessoas, olha isso, olha cavalos, carros, que era o poderio militar da época, não tem como, é impossível. Mas aquele que dá a palavra inicial, a palavra do meio e a palavra final é o nosso Deus. E olha o que ele diz no verso 6. Não temas, Josué, diante deles, porque amanhã, nessa mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás, ou seja, vai cortar os tendões dos cavalos, para eles não cavalgarem, para eles não avançarem. E os seus carros queimarás a fogo. Então olha só, a primeira ação é do Senhor, a primeira ação é do nosso Deus, mas os homens, eles têm que se movimentar também, eles vão batalhar, eles vão à frente ali, eles vão realmente avançar contra o exército. Porém, é Deus quem está mais à frente ainda deles. É Deus quem guerreia e mostra a vitória. E garante, olha só, um dia antes, amanhã nessa mesma hora. Isso é importante, pessoal, nós entendermos que o nosso Deus, ele tem essas palavras para nos consolar, nos confortar, mas também ele nos dá essa ação. E Caio, aonde que está essa parte da raiz aí que você está falando? Eu não estou entendendo. Vai chegar agora. Porque tudo isso aconteceu porque um rei que era o cabeça de todos esses reinos. Olha o verso 10 ali, ó. O rei chamado Jabim, rei de Azor, ali no versículo 1 diz o nome dele. Ele era o cabeça, ele que organizava, ele que falava para as nações, vamos ali atacar Israel, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele organizava, ele era o cabeça. Então, qual que é a raiz do problema que nós estamos passando? Qual que é a raiz dos males que muitas vezes nos prejudicam? E isso vai sendo colocado no nosso coração e muitas vezes nós não percebemos. Nós não avaliamos o poder destrutivo que isso pode causar. Aí a gente prefere podar, a gente prefere pôr um paninho, prefere deixar de lado, assim, é até bom, eu gosto. Não é assim que funciona. Vai chegar uma hora que a raiz que está sendo criada e a outra raiz aqui do Espírito Santo vão chocar. E nós devemos tomar uma atitude. Qual é a raiz que vai prevalecer? Qual é a raiz? Não pode ser essas raízes que estão nos prejudicando. Não dá para ser amigo desse mundo e amigo do Senhor. Não dá para a gente ter a palavra de Deus no nosso coração e você querer absorver os princípios desse mundo, as coisas desse mundo.
E está na hora de nós refletirmos o que realmente deve prevalecer no nosso coração. Eu já te digo que a palavra de Deus aqui nos garante que aquele que tem o Senhor Jesus como centro, como foco, a palavra de Deus como regra de fé e prática, não vai deixar raízes malignas começarem a subir. E muitas vezes são coisas minúsculas que começam pequenininho e aí vai sendo criado, vai crescendo, vai prejudicando, vai te sufocando e você nem percebe. Nós achamos que é normal, nós achamos que é natural, que faz parte, é assim mesmo. Não é assim, não é assim. Que no nome de Jesus nós possamos refletir agora, mas agora mesmo, quais são as coisas que nós temos em nós temos. Eu não vejo isso como problema. Eu não vejo isso como que está me prejudicando. Eu não vejo. Será? Não é porque você não está vendo que não é certo, que não é errado, que não... Você só pode pedir a orientação certa pro Senhor, pro nosso Deus. É Ele quem incomoda, é Ele quem nos mostra, é Ele quem pede. Então está na hora de nós dobrarmos nossos joelhos e falar assim: Senhor, no nome de Jesus, sonda o meu coração. Eu sei que o Senhor me enxerga e eu quero que o Senhor retire do meu coração toda raiz maligna. E se eu não estou enxergando, se eu não estou visualizando, se eu estou acomodado, que o Senhor, por favor, me mostre, me guie, para juntamente com o Senhor eu retirar isso do meu coração e deixar somente a tua santa palavra, que é perfeita, útil, maravilhosa, eficaz, que me aproxima do Senhor. É isso que nós devemos fazer como cristãos. A única raiz que deve estar aqui é essa, a palavra de Deus. E você percebe que depois de tudo isso, realmente, as coisas começaram a dar certo. Lá no verso 18, fala o seguinte, que por muitos dias, Josué fez guerra contra todos esses reis. Foram 7 anos depois da travessia do Rio Jordão. Então não foi de um dia para o outro, de um mês para o outro. Não, foram 7 anos. Realmente é um grande tempo. E ali depois, lá no verso 23, como até citei para você, fala que a terra repousou da guerra. Então agora a nação de Israel vai conseguir se estabelecer na terra e são de 25 a 40 anos ali que eles vão se desenvolver, que eles vão realmente se estabelecer, formar famílias, dominar as terras, vai ter as microbatalhas ainda, vai ter algumas situações, as aflições do dia a dia. O Senhor Jesus nos garante lá na frente, no mundo tereis aflições, ou seja, aquele povo também tinha suas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor. E Deus estava com o seu povo naquela época. Então, nós temos essa certeza no nosso coração. Quando arrancamos a raiz que gera algo negativo, algo que nos atrapalha, simplesmente a paz começa a reinar. Aquilo que nós queríamos começa a aparecer. E o plano do Senhor e o propósito de Deus vai se esclarecer na nossa vida cada vez mais. Mas é uma atitude que vem primeiro do Senhor para te realmente alertar, para te mostrar, mas a atitude final é sua. Poxa vida, eu vou deixar isso aqui no meu coração mesmo? Eu vou deixar isso aqui prejudicando? Eu vou deixar essas coisas mundanas que eu possuo, que eu tenho, que eu escuto, que eu vejo me dominar? Porque não podemos abrir brechas, pessoal. Não podemos abrir brechas para o diabo e seus demônios que querem colocar de uma maneira bem simples, bem devagarzinho, detalhes, coisas, músicas, jogos, filmes, isso, aquilo, cada detalhe importa e conta. Como que você vai saber de tudo isso? Como que eu vou saber de tudo isso? Quando nós dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos a Deus e pedimos sabedoria a Ele. É isso que precisamos fazer. E aí, para você entender qual que também é o problema de deixar a raiz lá. Você pode cortar, você pode podar, você pode tentar esconder, mas olha o que vai acontecer, e isso aqui é muito interessante, tá? Josué extirpou todos os anaquins da terra de Israel. Todos. Quem que eram os anaquins? Filhos de Anak, ou seja, os gigantes. Porém, olha o que diz o versículo 22. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram de resto em Gaza, em Gat e em Asdod. Então, você sabe de um gigante que lá na frente vai lutar contra o rei Davi, e é a história de Davi e Golias. Então, olha só o que criou lá na frente por conta disso. E o livro de Juízes mostra um pouquinho desse crescimento, até chegar no livro de Samuel a gente conhecer essa história. Portanto, não deixe raízes malignas ficarem crescendo no seu coração. Jogue fora, que no nome de Jesus nós possamos buscar ao Senhor para prevalecer no nosso coração a palavra viva e eficaz do Senhor.
É isso que devemos fazer. Nos vemos no capítulo 12. Um grande abraço, Deus abençoe.